Boa noite, pessoal. Voltando às nossas aulas e ao assunto de medição, hoje iremos estudar medindo áreas. Como eu já falei na última aula, existem vários tipos de medição. Quando falo em medição, não é só medição de tamanho. Existe medição de tamanho, medição de tempo, de temperatura e de muitos outros. Hoje vamos ver medição de área. Sim, antes que eu me esqueça, e sobre a última atividade, não se preocupe. Aquela atividade foi mais uma atividade, um desafio para vocês pensar mais, elaborar mais. Logo em seguida, porque se vocês prestarem atenção, eu não falei nada sobre aquela atividade. Eu mandei só a atividade, esperei vocês responderem para ver se vocês conseguiam. Mas logo mais eu irei ensinar passo a passo e vocês vão entender perfeitamente como se faz aquela questão. Voltando, medindo áreas. Quando medimos uma área, queremos saber o espaço que uma superfície ocupa. Quando nós falamos em medir área, não estamos falando só medir o tamanho dela, por exemplo, uma casa. Vamos medir uma área da parede da casa. A gente só não mede o tamanho da parede. A gente vai medir o total que ela ocupa, aquele espaço todinho, não é só aquele para cima ou para baixo ou para o lado. Vou explicar mais detalhadamente. Para isso, temos unidades de medidas específicas, que no caso, quando falamos de área, é metro quadrado, não só metro, ou centímetro quadrado, ou quilômetro quadrado, enfim. Acompanhe o exemplo seguinte. Imagine que você tenha dois terrenos e queira cercá-los. Os dois terrenos não são iguais. Você precisa, então, saber o comprimento dos lados do terreno e depois cercá-lo, não é? Para você cercar um terreno ou murar uma casa, o que nós temos que fazer? Vamos medir os lados, os quatro lados do terreno e vamos comprar arame, comprar cerca de acordo com a medida que tiver. Você precisa então saber o comprimento dos lados dos terrenos e depois cercá-los. Mas você quer saber quanto há de espaço disponível para plantar no terreno. Para saber quanto espaço há no terreno, não basta só saber o tamanho em largura, o tamanho em comprimento. Nós temos que saber quanto total de área ele preenche, aquele quadradão inteiro. Para isso, precisa saber da área do terreno. Veja as figuras a seguir. Essa é a imagem do livro, página 92, não, 92 e 93. Essa aqui está no 92. E aqui já podemos ver. Primeiramente, vamos ver quanto de cerca vamos gastar ou de muro para envelopar o terreno. Aqui, como dito na imagem, temos dois terrenos, o terreno A e o terreno B. Temos as medidas do terreno. Esse pequeno terreno A, 20 metros e 15 metros. Para medir, só basta medir para saber quanto. Para cercarmos o terreno, a gente tem que preencher todo esse quadrado, não é? Então, se nós medirmos só um lado, dois lados, não vamos conseguir a medida certa para cercá-los. Então, precisamos medir os quatro lados do terreno. E esses dois lados que não tem medida, qual o tamanho dele? Se nós repararmos, esse lado de 15 metros, esse aqui, é igual a esse. Logo, esse lado aqui também vai ter 15 metros. E esse lado aqui é igual a esse. Logo, esse outro lado vai ter 20 metros. Então, para medirmos o total desses lados, vamos medir os quatro lados. O terreno A, desse lado aqui agora. 20 mais 15 mais 20 mais 15 é igual a quanto? 70 metros. Então, vamos gastar 70 metros de cerca para podermos cercar todo esse terreno. Agora vamos para o terreno B. Para o terreno B, vamos utilizar o mesmo princípio. Vamos medir os quatro lados para ver o quanto de cerca vamos gastar. Então aqui temos 30 metros, aqui 5. Esse outro lado é igual ao de 30, então tem 30 metros também. E esse aqui de baixo tem 5 metros também. Então, no terreno B, quanto de cerca vamos gastar?
30 mais 5 mais 30 mais 5 vai ser igual a 70 metros também. Agora eu quero que vocês pensem um pouco. Esses dois terrenos contêm 70 metros para cercá-lo, contra 70 metros de perímetro ao redor dele. Vocês acham que ele tem, só por conta disso, o espaço que eles ocupam é o mesmo? O espaço de plantação é o mesmo? O que eu plantar no terreno A, que eu plantar aqui dentro desse terreno todinho, vai ser a mesma quantidade que eu vou plantar no terreno B? Claramente, dá para ver até pela imagem que não. Mesmo o terreno B sendo mais comprido, não vai dar para plantar a mesma quantidade. O terreno A vai dar para plantar bem mais. Como podemos descobrir isso? Através da área. É aí que entra a medição de área. E como vamos medir essa área? Como vamos saber em forma de cálculo que a área do terreno A realmente é maior do que a área do terreno B? Então, vamos para essa outra imagem. Nessa representação gráfica, o livro quadriculou toda a área para a gente visualizar de uma forma melhor em quadradinhos. Cada quadradinho desse tem 1 metro quadrado, que equivale à área. Então, como vamos saber qual tem maior área, qual dá para plantar mais? Podemos contar os quadradinhos, né? Um por um dos dois e ver qual tem mais. Mas se a gente for contar isso, a gente vai passar o resto da noite aqui contando. E no meio quando dá contagem, vai se perder e vai ter que começar de novo. Então a gente vai passar uns 2 dias só contando quadradinho. Mas para fazer M tem uma forma mais fácil. Podemos simplesmente multiplicar um lado vezes o outro. O lado que está em pé vezes o lado que está deitado. Ou seja, a altura, que é o que está em pé, vezes a largura. E nós vamos descobrir exatamente quantos metros quadrados tem. Por exemplo, aqui, ó. Aqui não tem 15 metros, esse lado, e aqui tem 20. Então aqui vamos ter 15 repetições dessa fileira. Dessa fileira aqui de 15, vamos repetir ela 20 vezes, porque é a quantidade do metro do outro lado. Então é só multiplicar 15 vezes 20 ou 20 vezes 15. Não importa a ordem do fator, não altera o produto. A forma que você multiplicar não vai alterar no resultado. E vamos ter que o terreno A, 20 vezes 15, tem 300 metros quadrados. Ou seja, aqui tem 300 quadradinhos. Se, por exemplo, plantássemos uma planta a cada metro quadrado, botássemos uma sementinha, a gente poderia botar 300 sementes aqui dentro dessa área. Agora vamos para o terreno B. No terreno B, temos 5 metros de largura e 30 de altura. Ou seja, vamos ter 30 repetições e 5 metros. Tem essa fileirinha de 5, outra de 5, outra de 5, 30 vezes. Então vamos multiplicar 30 vezes 5, a altura vezes a largura, encontrar a área. Então dentro daqui temos 150 quadradinhos. Ou seja, 30 metros vezes 5 metros é igual a 150 metros quadrados. Ou seja, novamente, se a cada um quadradinho a gente plantar uma semente, no terreno B só caberá 150 sementes e no terreno A 300 sementes. Ou seja, qual a conclusão chegamos? Que o terreno A é 2 vezes maior do que o terreno B. Por quê? Dá para caber 2 terrenos B nesse dual. Se tem 150 quadrados aqui, aí dá para colocar mais 150 depois. Aí que eu quero que vocês notem uma coisa. Eu fiz isso aqui nem tanto pelo cálculo, só para vocês perceberem. Voltando para cá. Só porque somando os lados tem o mesmo resultado, a mesma medida, não quer dizer que os dois terrenos serão do mesmo tamanho. É isso que eu quero que vocês entendam. A área é diferente do tamanho, da altura, do perímetro, do ao redor, porque a área engloba toda essa regiãozinha verde aqui. Já quando falamos de largura e altura, só são os arredores.
Então, vemos então que, embora os terrenos precisem da mesma quantidade de cerca, o terreno A é mais espaçoso que o terreno B. Então, pessoal, por hoje é só. Eu queria mostrar isso a vocês, que nem por conta que tem a mesma quantidade de cerca, foi o mesmo material usado, tem o mesmo tamanho ao redor, que ele vai ter o mesmo espaço. E a área, quando falamos de medir áreas, estamos falando do espaço dele, do espaço que ele engloba. Então, pessoal, tenha uma boa noite e fique com a atividade.